Olá, meus amigos, mais uma vez aqui no seu canal para levar a você uma informação muito importante. Aconteceu lá em Tangará da Serra, quando uma missionária foi levada até a delegacia porque estava louvando a Deus na igreja. Mas tinha um pequeno detalhe. O som, segundo os prepostos da prefeitura, estava 10 decibéis acima do permitido, que são 60 decibéis. Os policiais cumpriram a lei, ou seja, cumpriram a ordem de ir até a igreja e fazer esta averiguação e, consequentemente, a apreensão dos aparelhos e levando a missionária para a igreja. O problema é que isso não acontece quando é nos bailes funk, quando o som é muito alto em uma casa, em um bar, em uma boate. É isso que deixa a gente preocupado, porque essas autoridades são ágeis, eles são rápidos quando o assunto é combater som alto de igreja. E aqui para nós, tem igrejas que realmente o som é muito alto. E isso prejudica os tímpanos, isso causa labirintite. Os irmãos têm que ter um controle melhor. Quem sabe até comprar um aparelho e deixar lá de fora da igreja com o irmão medindo, não tem problema nenhum. Agora, o apelo que eu faço às autoridades é que ajam com a mesma rapidez quando o assunto do som alto for nos bares, nos paredões e nos bailes funks. Vejam aí agora a reportagem de Tangará da Serra, Mato Grosso. Experiência surreal na noite deste sábado. Por volta de 19h40, acontecia um louvor, um culto, dentro de uma igreja que possui alvará, no San Diego, quando de repente chegaram os fiscais da Secretaria de Meio Ambiente, a polícia cumprindo uma medida judicial. Os vizinhos teriam denunciado ao Ministério Público a perturbação do sossego e o som alto de uma igreja, onde o culto acaba no máximo às 22 horas. Quando a polícia chegou era por volta de 19h40. Essa missionária que você vê chegando, conduzida à delegacia, ela estava louvando a Deus. Ela estava louvando a Deus durante o culto, era cerca de 19h40. Então o culto foi parado pela polícia, que vamos pontuar aqui, estava apenas fazendo o seu dever, cumprindo o seu dever. Houve uma determinação judicial para que se fizesse esse cumprimento. Então a polícia precisa acompanhar, nós temos que ser justos com os fatos. A polícia precisa, não pode se recusar a fazer o trabalho dela, independente do que ela pensa ou não a respeito dessa situação surreal. E então, a prefeitura também chegou com um medidor de decibéis, que para minha surpresa, que trabalho na empresa, existe agora, gente, existe. E o medidor de decibéis foi utilizado e mediu que naquele momento o barulho estava a 70 decibéis. E a lei diz que deve ser a 60, ou seja, 10 decibéis, tipo volume, tá, de diferença. E a irmã foi conduzida, a missionária foi conduzida pela delegacia. Eu conversei inclusive com o marido dela, que estava aqui aguardando também sem acreditar na situação inusitada, surreal, e falou com a nossa equipe. Aí ela me ligou dizendo que a polícia queria conduzir ela para cá. E eu fiquei achando inusitado, para eles irem na igreja, né? Quando eu cheguei lá, o policial começou a falar comigo sobre o pessoal da prefeitura, estavam lá para fazer uma ocorrência sobre som alto. O pessoal da prefeitura estava lá, e aí? Aí eles mediram os decibéis do som da igreja e chamaram a polícia. Aí eles falaram, nós simplesmente estamos aqui para cumprir a lei, que houve uma lei judicial, já não foi coisa judicial. Foi judicial. Isso. A igreja tem alvará, tudo certinho, tudo documentado, não tem nada fora da lei. E era que horas da noite isso? Isso era às 7h e pouco mais ou menos da noite. 7h e pouco da noite. Então estavam lá os fiscais da prefeitura já com ordem judicial. Ordem judicial. Tem muita reclamação por parte dos vizinhos por conta da pregação? Sim, eles falam sobre som alto, mas como é uma igreja pequena, mas não tem som alto. Às vezes nós escutamos nas outras esquinas som de barulho de bar, de funk,
de altos, essas músicas que não sabe, proibidão, não incomoda eles. É tanto que num determinado momento, numa casa ao lado da igreja, teve um certo dia que eu cheguei na igreja, estavam tocando funk. Então é meio complicado você saber que fechar uma igreja moda esse tipo de coisa, né? E eu fiquei assim, realmente, achei surreal a ocorrência, Senhor. É surreal. Quem aí que nunca teve incomodação com som e o povo toca dia e noite, agora medida judicial para a igreja, para pregação em Tangará da Serra. Pregação agora trazendo, conduzida a irmã, a missionária para a delegacia, porque ela estava cantando. Isso, ela estava louvando. No meio interromperam o louvor e pararam e tiraram até o som também. Tiraram o som e levaram. Aí não sabe o policial, não sabe o proceder que pode ir para frente. Se é para prender ou só segurar o som. Acompanhando essa ocorrência aqui também, o vereador Horácio Pereira, que é evangélico também, é da Igreja Assembleia de Deus. E como é que o senhor vê uma situação dessa? Márcia, vou falar aqui como um religioso, um membro de uma igreja. É a primeira vez que eu me deparo com cenas igual essa que eu acabei de presenciar. Caixa de som, mesa de som e uma serva do Senhor Deus. Eu conheço essa mulher, uma serva, ela estava pregando a palavra de Deus sentada em um corredor de delegacia. Isso aqui são membros da igreja que estavam no momento em que a mulher, ela foi ali abordada pela polícia militar. Ela estava em cima do púlpito, cantando, adorando a Deus. No exato momento quando a polícia chegou e falou para ela assim, você para. Ela falou, mas por quê? Eu estou adorando a Deus. Ou você para ou eu vou te algemar. Aí foi quando me ligaram e eu me cheguei aqui e vendo aquela situação, eu estou anestesiado, estou sem acreditar. Agora eu vou falar para você, Márcia, como vereador desse município, é um sentimento de revolta, porque na introdução da abordagem, da fiscalização, do cumprimento da ordem judicial, estava acompanhado por 2 fiscais, segundo os informam, funcionários da Prefeitura Municipal de Tangará da Serra. E esses fiscais, aparentemente eles estavam próximos da igreja e colocaram o aparelho decibéis. Eu nem sabia que a Prefeitura de Tangará tinha esse aparelho, porque aonde eu ando aqui eu vejo carro de som automotivo, essa Brasil, você sabe muito bem, Márcia, a bagunça que é essa Avenida Brasil, e poucas ações eu vejo por parte da Prefeitura Municipal. E agora vai dentro do bairro San Diego, uma igreja que prega a palavra, que faz trabalhos sociais, que leva o amor, leva a esperança, leva a palavra de Deus, aonde passou por esse constrangimento na data de hoje, às 7h40 da noite. Não era 10 horas, não era meia-noite, era 7h40 da noite. E ali aquela senhora sendo conduzida pela polícia e também parte dos instrumentos sonoros da igreja sendo conduzida. Está aqui agora. Está aqui agora. Está aqui, ó, tá aqui dentro, aqui, ó. Aqui a Bianca, passa por aqui, você congrega lá, você viu aquela situação. E eu tenho certeza absoluta que vocês já estão, a igreja já está em oração. E aqui nós temos advogado, pessoas, a Márcia Capos veio aqui com a TV, está fazendo toda a cobertura para quê? Para dar mais voz e vez, porque hoje é com essa igreja, Márcia. Hoje é com essa igreja evangélica, amanhã pode ser com a igreja católica, amanhã pode ser com o terreiro de Umbanda, pode ser com o kardecismo, independente. A liberdade de expressão religiosa está se findando e está começando aqui nesses municípios pequenos. Enquanto nós, igreja, ou nós, sociedade, não nos posicionarmos, a situação vai ficar ainda pior, vai ficar ainda... Igreja evangélica, Márcia, onde fica as pessoas vão buscar refúgio, as pessoas vão buscar ali uma palavra de conforto, uma palavra de esperança. Mas ali agora estão indo se deparando com a polícia. Eu não quero culpar a polícia, porque a polícia estava cumprindo uma ordem, judicial. Mas e aí, Márcia? Aqueles fiscais da prefeitura não poderiam chegar ali e notificar, falar, ó, abaixa o som. Assim como eles fazem em casas, quando vão aí, tem gente bebendo cachaça, escutando batidão, proibidão, pancadão. Eles vão lá e notificam, ó, abaixa o som. Mas não chegaram lá. A prefeitura municipal, os funcionários da prefeitura chegaram lá e conduziram a situação do jeito que tá. Agora a mulher tá lá, ó. Tá tremendo. A mulher tá ali no corredor, com a Bíblia em cima do colo dela, tremendo, ali, orando, chorando. E no corredor tem a mesa de som, que é a igreja vendendo marmitex, vendendo as coisas, rifa dentro da igreja. Ralou para comprar o instrumento, comprar a caixa de som. Tá ali, tá apreendido, tá preso. Esse som ali, na verdade, a minha pastora luta mais de 3 anos para adquirir a igreja aberta. E ela nem sequer tem dízimo. Alguém chega lá, quando sente, ajuda. Agora nós deparamos com essa situação. Eu acho
um absurdo, sabe? Poderia chegar e falar, ó, vocês abaixem o som, teve a denúncia, tá alto, né? Nós não estávamos fazendo nada demais, só adorando ao Senhor, né? Isso é difícil para nós, muito difícil. Olha, o pessoal das igrejas vai chegando, né, porque essa história se espalhou, e acabei de falar com o doutor Lucilo, que é da Comissão de Liberdade Religiosa da OAB, e ele falou, se nós não tomarmos uma atitude agora, essa situação vai se espalhar e as pessoas serão presas dentro das igrejas por estarem pregando a palavra de Deus. Olha... Ó, Márcio, ó, acabou de chegar aqui, ó, as notificações por parte, ó, Estado de Mato Grosso, Prefeitura Municipal de Tangará da Serra, Secretaria Municipal de Meio Ambiente. Aqui tem multa, valor de conta aqui, minha irmã? 1.078 é a multa do doutor Jean Piccolo. O senhor tá vendo aqui, ó, multa aqui, só que esse aqui é o alvará e tá em dias, Márcia. Pois é, o alvará está em dias. Vamos ver aqui, vence quando? Ó, data de validade, 31/1/2024. O alvará está em dia, viu? O Caixa recebeu o alvará, certo? Então... tem aqui, ele fornece o alvará para funcionamento Igreja Pentecostal, Elohim, El Shaddai, Adonai, certo? Vila Esmeralda. E aqui ele notifica. Lembrando que, segundo informações, é tudo extraoficial, nós ainda não temos a documentação em mãos, teria registrado lá o medidor de decibéis, que nós descobrimos que existe hoje, viu? Eu, na empresa de Tangará da Serra, que boa notícia, né? Porque não existia antigamente o medidor de decibéis. Então descobrimos que existe hoje, foi aplicado na igreja às 19h40, por... Que horas eram mais ou menos, irmã? 8h10 por aí. 8h10 por aí. da noite, certo? Foi aplicado, mediram, segundo informou aqui a polícia, deu 70 decibéis e a lei prevê 60, ou seja, era uma baixadinha no som. É só notificar, igreja, quem que é o pastor aqui? Ó, já tem uma ordem judicial aqui, é o seguinte, deu 70 decibéis, abaixa para o limite permitido, por gentileza, senão a gente vai ter que acionar a Polícia Militar. Fizeram isso? Márcia, eles chegaram, ficaram esperando lá fora, e daí, quando a missionária Rosa começou a louvar, aí foi, eu acho que deu alteou um pouquinho o decibéis, aí foi a hora que eles entrou na igreja. Mas aí, estava muito alto? Não. Não é muito alto, não. É verdade que tinha um bar tocando funk proibidão bem perto do lado de vocês? Bar não, uma casa mais pra Uma casa mais pra cima. Tava mais alto ainda. Tava mais alto ainda. Qual que era a música que tava tocando lá? Funk. Funk e o povo bebendo. E ele entrou lá na igreja e nem sequer falou, não, com licença, já entrou falando. E a moça estava louvando, mas como assim? Não esperou nem ninguém falar, já entrou falando. A senhora está presa. Irmã, como é que a senhora se sente? Você já viu isso? Você já imaginou algum dia você estar dentro de uma igreja e vir parar na delegacia? Nunca. Porque nem quando era do mundo aconteceu. Aí você está louvando e adorando a Deus, você vai parar na porta de uma delegacia? Como é que o senhor vê na atual situação? Que a gente sabe que tem funk tocando, vamos matar a polícia, vamos não sei o quê, os proibidões, que palavrões também com as genitárias daqui, não dá nem para falar aqui. E como é que o senhor enxerga esse momento que o Brasil tem passado? Bom, a dificuldade da gente hoje cultuar a Deus ficou mais difícil, porque nós somos perseguidos. Porque a festa acontece dia e noite, em qualquer outro lugar, ninguém fala nada, mas a gente passa 2 horas, gente, 2 horas pregando, adorando o nome de Deus, e depois acaba, não tem mais nada. E as festas aí na cidade, você pode ver que ela passa a noite, amanhece o dia, e ninguém fala nada. Então acho que deveria ser justo, né, para todo mundo. Cada um curte o que quer e faz o que bem quer, né, desde que esteja dentro da situação correta com a lei, né. Nesse momento a missionária acaba de ser liberada, que ela foi ouvida, recebe aqui o apoio das irmãs da igreja. Rosicleide, conta pra mim, você imaginava passar por uma situação dessa em sua vida? Não, imaginava não. O que está passando na tua cabeça agora? O que passa que é triste, né, a gente não poder adorar a Deus. Né? E muitos aí tá farrando, dançando, né? E a gente que estamos só adorando, estão tentando impedir, né? A senhora está com medo? Não estou com medo não, porque o Deus que eu sirvo, ele é um Deus grande, né? Um Deus que pode todas as coisas. E a senhora vai continuar adorando a Deus?
vou continuar adorando. Vou continuar adorando. O que a senhora sentiu quando estava ali sentada naquele corredor para ser ouvida como uma pessoa que cometeu um crime? É triste, né? Porque a gente passar por uma situação dessa, não tem explicação, né? E muitos aí estão matando, roubando, fazendo o que não deve, né? Uma hora dessa aí nos baile funk, pode passar nos bailes, tá todo mundo bebendo, né? E ninguém basta. E a gente que está apenas adorando a Deus, acontecer uma situação dessa. É complicado, né? Dr. Jean Piccoli, advogado, acompanhando aqui a irmã. O senhor já tinha observado alguma situação dessa, doutor? Em 13 anos de advocacia eu nunca vi nada parecido com isso. Eu vim aqui, fui chamado pelos irmãos aqui, estou acompanhando a irmã, a gente vai acompanhar todo o procedimento e também fazer a devolução do som para a igreja, a devolução do som para a igreja e acompanhar o procedimento e provavelmente a irmã vai ser absolvida porque não tem lógica o que aconteceu hoje. Olha, o que aconteceu ontem em Tangará da Serra nos serve de alerta. Tem nome e sobrenome. Chama-se abuso de autoridade, perseguição religiosa. Eu queria mandar um recado aqui para o prefeito de Tangará da Serra, que eu nem sei o nome dele, nessa altura do campeonato também não tenho muito interesse em saber. Mas olha, senhor prefeito, eu queria saber se na época do carnaval, do pancadão, a mesma proporcionalidade na fiscalização. Será que os seus fiscais vão lá com o aparelhinho lá medir, né, o decibéis do pancadão do carnaval, igual vocês foram, né, igual a prefeitura foi 7h40 da noite em uma igreja evangélica? Eu queria saber também do secretário de Segurança Pública do Estado, quem foram os policiais que deram voz de prisão a essa pastora? Em que circunstâncias isso aconteceu? Tem que ser aberta uma sindicância para apurar isso aí. Inclusive, apreenderam os equipamentos de som da igreja. Igreja essa que tem feito a diferença aí na comunidade, senhor prefeito. Igreja essa que tem ajudado com cestas básicas, que tem ajudado aqueles que estão em situação de vulnerabilidade, levado a palavra de Deus, convertido aqueles que estão no mundo das drogas. É a igreja que faz isso, porque a Prefeitura de Assistência Social não consegue fazer o trabalho que a igreja faz, de graça, sem cobrar nada. Olha, fica aqui a nossa indignação e isso serve de alerta. Que os pastores de Tangará da Serra possam se unir, independente da sua placa de igreja, possam se unir de verdade, sem politicagem, mas se unir para ir contra essa atitude aí da prefeitura e também daqueles que prenderam. Não sei se foi polícia militar, se foi polícia civil, independente de quem seja, tem que apurar. Existe a corregedoria para isso e tem que ser aberta uma sindicância. A igreja é um local inviolável. A Constituição Federal nos garante isso. Não chore, inexplicavelmente eu parei de chorar. Ele me olhou, íntima compaixão de mim sentiu. Ao esquife ele se dirigiu, tocou e assim começou a falar. Sim, foi nesse pedacinho que o policial chegou e parou.